E que a graça de Deus, desse poderoso, infinito Senhor, que essa graça nos dê essa visão, esses olhos da fé, para continuar dizendo que o mundo pertence a Ele. E que nas nossas ações e reações possamos agir em ações, em ação concreta de gratidão. Que assim seja. Amém. Esse é o momento em que a gente reflete sobre as leituras bíblicas feitas, e hoje com um tema que não pode ser diferente, é até óbvio qual o assunto, qual o tema: a gratidão. A gratidão. E nós queremos analisar isso, pensar nisso, de acordo com o que Deus nos ensina. E eu gostaria de destacar o seguinte tema: vazios ou esvaziados dos nossos méritos e cheios da graça e da gratidão de Deus. Deus quer nos ensinar e nos ensina a sermos gratos, a sermos agradecidos, mesmo nos momentos difíceis. Até chama a atenção, quando abrimos lá em Deuteronômio 8, a leitura antes feita, que diz que Deus deixou passar dificuldades e fome para mostrar que Ele cuidaria e para dar contentamento e calma ao coração. Deus nos ensina a agradecer. Assim também é clássico. Eu sou pai, muitos de vocês são pai, mãe, ou tio, tia. Quem nunca fez assim com uma criança? Chega alguém e entrega um presente, e a gente olha para o pequeno e diz: como é que se faz? O que tem que dizer? Criança então olha e: obrigado. A gente ensina a agradecer. A gente ensina a dizer muito obrigado. Deus, não só por uma questão de etiqueta, do que se diz ou o que não se diz, Ele ensina a gente a gratidão para a gente viver feliz. Ouçam bem. Prestem bem atenção. Um coração ingrato é um coração descontente. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação é perceber a graça, o mundo que é de Deus, e poder viver assim, agradecido. Eu quero lhes dizer o que Deus ensina: em tudo dai graças. Sempre, sempre, sempre. Vou usar a palavra sempre e a palavra nunca. Sempre, sempre, sempre sejamos agradecidos. E agora uma outra frase: nunca, nunca, nunca esperemos gratidão de Deus. Isso pode soar meio estranho assim no início. Nunca esperemos gratidão de Deus. Ou nunca façamos as coisas por achar que mereçamos uma recompensa. O diabo usa isso para semear o descontentamento e o mal. E eu quero trazer então, olhando para esses textos, por que estou fazendo essa afirmação? Essa história onde Jesus cura 10 leprosos, nós temos perguntas de Jesus. E apesar do tema gratidão, tem em vários videozinhos, em vários livros de autoajuda, o meu privilégio, mas também meu dever é falar em nome de Jesus. E Jesus tem perguntas, respostas e ensinos. E nesse texto ele faz algumas perguntas. Acho que muito famoso é a pergunta dele, que de fato constrange a ingratidão de 90% daqueles que foram ajudados, quando ele diz: onde estão os outros 9? Mas não é essa pergunta que eu julgo ser, deduzo ser a mais famosa desse texto que eu quero abordar agora. Eu quero olhar para uma pergunta que vem um pouquinho depois, um pouco depois. Se alguém quiser abrir na sua Bíblia, Lucas 17, versículo 18. Lucas capítulo 17, versículo 18, está na página 1450 de nossas Bíblias. Além de perguntar onde estão os outros 9, no versículo 18 nós ouvimos a pergunta: por que somente esse
estrangeiro voltou para louvar a Deus? Quem é que fez essa pergunta aqui? Quem fez essa pergunta? Jesus. Sempre que Jesus pergunta algo, é importante, assim quando ele responde algo, olhar com mais atenção. Por que ele usa a expressão estrangeiro? Essa é a minha reflexão com vocês agora. Por que estrangeiro? Nós cremos, ensinamos e confessamos que a Bíblia é a palavra de Deus, as Escrituras. O evangelista Lucas, divinamente inspirado, dá detalhes quando ele fala desse um cara que voltou para agradecer. E quando ele faz isso, no versículo 15, ele diz assim: e quando um deles, aí ele coloca uma vírgula e diz que era samaritano. Jesus dá o destaque de que ele era estrangeiro, e aqui a Escritura nos diz, ele era um samaritano. Aliás, no texto original até dá um ponto e totalmente à parte diz, e este era samaritano. Por que isso? E por que agora eu estou destacando isso? Porque esse cara foi o único que voltou. E a pergunta é, por que esse cara foi o único que voltou? O samaritano era renegado pelo povo. E julgava-se muitas vezes renegado por Deus. Ele naquela hora estava vazio, totalmente vazio de méritos próprios. Se os 10 pediam para ser curados, no fundo ele pensava, mas será que eu também vou ser? Será que isso é para mim também? Não, os outros 9 são do povo judeu, o povo hebreu, o povo escolhido, circuncidados, mas será que isso é para mim também? Por isso o impacto da graça sobre ele. Ele não espera nada e recebe tudo. É essa graça impactada no coração que faz com que ele mude o caminho. Ele enxerga, e Jesus desafia eles, né? Vão até lá e indo, eles veem que começam a ser curados. E de repente não há mais nenhuma ferida, a lepra desapareceu. Os 9 pensaram talvez na sua família, foram correndo para o seu lugar, dar o abraço naqueles que estavam separados. Esse um volta, passo a passo, volta, em alta voz glorifica a Deus, porque ele está cheio de gratidão, porque antes estava vazio de méritos próprios. Sabe que esse versículo, que eu nunca havia pregado antes sobre esse texto, me chamou a atenção porque os versículos anteriores, como a gente diz, o contexto desse texto, é quando Jesus nos leva a pensar e dizer que somos empregados que não valem nada, porque fazemos só o que é nossa obrigação. Lá, ele diz assim, vocês acham que o dono deve agradecer o empregado? Claro que não. Ou seja, não espere gratidão de Deus, mas espere na graça de Deus. Ele entrega tudo. Essa mesma lógica, me permitam, eu vou trazer sobre outros ensinos de Jesus. Muito conhecido, o filho pródigo. O pai que faz uma festa, um churrasco, para receber o filho arrependido. Mas do lado de fora, tem um descontente. Tem um que não aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tem um que leva o nariz, que torce o beiço, como a gente diz. Ele está lá dizendo, eu é que merecia isso. Eu passo trabalhando aqui, eu faço tudo nessa casa. E a gente não sabe se ele entrou na festa ou se ele não entrou na festa. Porque ele estava cheio de si. Assim, nós percebemos na história de Jesus, didaticamente, as palavras que nós devemos repetir no arrependimento do filho perdido. Ele diz, Pai, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu não tenho mérito algum em mim. Eu esvazio de tudo que eu tenho. E este é preenchido de graça. Mas o filho mais velho também tinha tudo isso. E o pai explica, filho, tudo que é meu é teu. Te alegra com a gente. O contentamento é a consequência de um coração agradecido. As pessoas falam assim de fórmulas da juventude e fórmula da felicidade. Tem os livros que dizem 10 passos para viver feliz. Eu digo um.
O coração agradecido, que sabe olhar para as coisas e agradecer, é um coração contente. E Deus nos ensina a gratidão. Leiam os Salmos, rendei graças ao Senhor, entrai nos seus átrios com hinos de louvor. Ele nos ensina recorrentemente, como um pai diz para o filho, diz obrigado, filho. Não é para cumprir uma etiqueta, é para viver contente, leve, sabendo que Deus cuida de todas as coisas. O Senhor Jesus nos ensina o princípio da gratidão e mostra também o princípio da ingratidão naquele texto de Lucas 7. É o texto do versículo 36 ao 50. Eu oriento até a lerem depois, pessoal que está em casa, abrirem esse texto todo. Ele é muito interessante, é aquele, para lembrar o contexto de todos vocês, que Jesus vai visitar a casa de um fariseu, Simão o fariseu. E naquela visita lá, aparece alguém cheio de gratidão. É uma mulher que cai aos pés de Jesus, que chora de gratidão, que derrama um perfume muito caro aos pés de Jesus, que seca os pés de Jesus com seus cabelos. Simão o fariseu está de lado, tipo o filho mais velho, e olha de longe dizendo, se esse cara aí fosse mesmo o profeta, o Messias, ele saberia que essa mulher é pecadora. E aí Jesus começa a ensinar ele, né? Ele diz, ô Simão, quando eu cheguei aqui, tu não me deu o ósculo, o beijo santo, tu não me deu água para me purificar. E sempre dizia, ela me beija os meus pés, ela lava os meus pés e assim por diante. E depois ele conta uma parábola, aliás, antes ele conta uma parábola, dizendo assim, Simão, uma pergunta para ti. 2 caras estão devendo, um deve 500 denários, o outro 50. Os 2 são perdoados, o que devia 500, o que devia 50. Qual que vai ficar mais feliz, Simão? Acho que é o que devia mais, o que devia 500. Verdade. Por isso essa gratidão no coração dessa mulher. Agora pasmem, Simão, a mulher, eu, todos vocês, devemos tudo, muito mais do que 500. A gente às vezes acha que deve pouco. Às vezes, cheios de nós mesmos, nós achamos que Deus nos deve um muito obrigado. E a gente pergunta, quando a tristeza vem, quando a aflição vem, quando o pão não tem no deserto, a gente pergunta, por que isso comigo? Vai dizer que não é verdade. Por que isso comigo? Será que a pergunta não deveria ser, por que não comigo? Por que não comigo? Sou melhor que os outros? Quando nos esvaziamos de nós mesmos, ou isso tem muito a ver, ouçam, isso tem muito a ver com aquele desafio de Jesus. Quem quer ser meu seguidor, a si mesmo se negue. Isso tem a ver com o esvaziar-se de si, para encher-se da graça de Deus. Esse convite e essa reflexão, um tanto quanto dura, diferente talvez dos livros de autoajuda e de alguns vídeos, nos inspiram a nascer sempre de novo no Espírito Santo e a encher-se de sua graça. E perceber que não merecemos sequer uma gota de suor do nosso Senhor Jesus. E Ele nos deu, como sabemos, sua vida, todo o seu sangue, tudo o que somos e tudo o que temos. Que graça essa que nos inunda e que nos leva a agradecer. E nós podemos olhar para tantas e diferentes coisas. O pastor Hildo nos saudou hoje dizendo, o que você vem agradecer? E eu imagino a cabeça de vocês, a minha cabeça, a gente olha para trás e diz, minha nossa, quantas coisas bonitas Deus tem nos dado. Deus tem cuidado e a gente não merece nada disso. E Ele tudo faz por nós. Ele nos guia, nos protege. Isso me faz me envergonhar e dizer, desculpa, Senhor, a minha ingratidão. Mas me faz brilhar meus olhos diante de tudo que Deus nos dá. Agora, de fato, pessoal, somos convidados a dar passos rumo a Jesus.
Se Jesus pergunta onde estão os outros 9, não é uma pergunta à toa. Nada foi escrito à toa. Nem um i, nem um tio vai ser mudado. E ele continua a perguntar. Tá, e por que... Onde é que estão os 9? Esses passos que o samaritano deu rumo a Jesus, em louvor, em gratidão, agradecendo, também ele convida a gente a dar. Mas para onde que a gente vai? Para onde que a gente corre? Para onde que vão nossos passos? Para que caminho a gente vai? Jesus nos ensina a ir rumo ao próximo. Fazer do próximo o altar diante do qual nós agradecemos quando servimos. Estive com sede, me destes de beber. Estava com fome e me destes de comer. Quando foi que fizemos isso? Toda vez que vocês correram, gratos, para amar e cuidar uns dos outros. E esse culto que acontece também em transmissão para tantas outras comunidades da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós somos convidados como instrumentos de Deus a caminhar rumo ao próximo, a levar o Evangelho, a ter essas ações diárias, com gratidão. Não só, como diz lá o gurizinho, muito obrigado, para cumprir a etiqueta, mas com tudo o que somos e temos, com o coração agradecido e cheio da graça de Deus. Eu os convido, como os profetas e o Senhor Jesus, com a palavra, arrependei-vos dos seus pecados. Esvaziem-se nessa graciosa troca, levando-os sempre de novo ao altar e enchendo-se da graça e da gratidão. Nada de ser desgraçado, nada de ser ingrato, mas cheios do seu amor e da sua misericórdia, compartilhemos esse amor uns com os outros, agradecidos e contentes. Que assim seja. Amém.